Queria começar por cumprimentar a Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e também todos os colegas da Assembleia Legislativa que aqui se encontram a procurar ajudar-nos a debater na especialidade esta proposta de lei das finanças regionais. Eu não pude acompanhar desde o início esta reunião, penalizo-me por esse facto. Outras solicitações impediram-me de estar aqui presente, enfim, consegui estar aqui há poucos minutos. Suponho que alguns temas terão sido já abordados por vocês. Admito que algumas das questões que eu vou levantar tenham também já sido eventualmente abordadas por alguns dos colegas em respostas precedentes. De toda a maneira, se for o caso, peço-vos desculpa. Se não for o caso, ainda bem. Eu julgo que esta proposta de lei pode ser encarada de dois pontos de vista. Do ponto de vista político e do conjunto de propostas e de alterações legislativas que, do nosso ponto de vista, conflituam com aquilo que é o enquadramento do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma e, portanto, ferindo esse Estatuto e, portanto, ferindo de certa maneira a arquitetura constitucional, e é uma abordagem que tem que ser separada daquilo que é a abordagem financeira, isto é, daquilo que é o conjunto de transferências financeiras que naturalmente são muito importantes, obviamente, que não são nada desprezáveis, mas que não têm necessariamente que ser misturadas com aquilo que é um conjunto de propostas que ferem, do nosso ponto de vista, a arquitetura constitucional e a arquitetura que decorre da aplicação e dos normativos do Estatuto Político-Administrativo. E há várias normas, vários capítulos, vários acrescentos, onde a componente de tutela do Governo da República sobre aquilo que é a autonomia nos vários planos, incluindo no plano orçamental, por parte das regiões autónomas, são feridas. É verdade que esta ofensa, digamos assim, decorre muito daquilo que é a aceitação por parte do PS, do PSD e do CDS de um conjunto de normas europeias que, na mesma medida, ferem a soberania orçamental nacional. É verdade. E, portanto, pode dizer-se que, enfim, do conjunto de debates que nós temos feito, quer na generalidade, quer na especialidade, esta componente tem sido um pouco arredada do debate. E percebe-se porquê. Porque, enfim, há um conjunto de pelo menos 3 partidos, aqui estão representados 6, ouvi dizer ali o colega que acabou de falar, que 6 da região autónoma, naturalmente. Portanto, 3 deles estão empenhados em subvalorizar ou não valorizar aquilo que é uma ofensa clara à arquitetura constitucional e do próprio Estatuto Político-Administrativo. Eu sublinhava apenas um exemplo, que é as alterações propostas à chamada Comissão de Acompanhamento das Políticas Financeiras. É proposta uma alteração de composição, onde a maioria que existia e que era atribuída ao conjunto das regiões autónomas passa a ser atribuída ao Governo da República. Primeira questão. Segunda questão, é acrescentado um conjunto de atribuições e competências que algumas delas ferem claramente a autonomia orçamental regional, incluindo aquela que faz perpassar nos ombros de um chamado Conselho de Finanças Públicas algumas atribuições de tutela indireta sobre aquilo que é a capacidade regional
de definir o quadro macroeconómico e de aprovar o quadro macroeconómico e de o implementar. E de observar também o conjunto de processos destinados a executar o orçamento e, eventualmente, até algumas obrigações e penalidades associadas ao reporte ao Governo da República. Eu julgo que isto mereceria e suscitava um comentário da vossa parte e depois passaria à outra componente, a componente de análise daquilo que são as alterações das propostas financeiras, algumas delas certamente já abordadas por vocês, como dissem em perguntas anteriores, mas de qualquer maneira eu gostava de abordar a nível exemplificativo alguns artigos. Uma delas é o artigo 16, a regra do equilíbrio orçamental e o que é que os senhores acham sobre a capacidade de aplicação na prática desta regra do equilíbrio orçamental. Se tem alguma avaliação, algum estudo, alguma análise sobre a sua aplicação. Outra questão é sobre o conceito de dívida ou de endividamento. A transformação que é proposta em termos legislativos daquilo que é a dívida financeira, ou era, para aquilo que é o passivo exigível e, portanto, envolve um conjunto de compromissos que não apenas financeiros, como envolvendo-a, integrando-a no conceito geral de dívida para a definição dos limites de endividamento. Um outro exemplo tem a ver com as alterações que são propostas às receitas fiscais dos... Perdão, não é as receitas fiscais, as receitas provenientes dos jogos. E eu sei que o regime existente de jogos nos Açores, na região autónoma dos Açores, enfim, é mais soft, digamos assim, é mais incipiente do que aquele que existe na região autónoma da Madeira, mas não é essa o ponto de partida que nós nos devemos colocar, não sabemos qual será a situação amanhã e, portanto, sendo amanhã uma situação diferenciada, o que é que os senhores pensam sobre estas alterações legislativas? Uma outra questão é a alteração proposta dos 5% das transferências para as autarquias locais e a sua origem, isto é, proveniente da receita do IRS regional ou proveniente do IRS de transferências a partir do Estado. E, finalmente, uma última questão, não discutir os problemas do Fundo de Coesão nem da fórmula de transferência, mas perguntar qual a vossa opinião sobre os valores de base de transferências associado à nova fórmula. A nova, não é nova, de facto não é nova, aí não há alterações no essencial, a fórmula das transferências financeiras. O valor de que se partia em 2010 era 355 milhões, à volta disso, para ser aplicada no ano imediato. Agora, para ser aplicada em 2014 é um valor de 322 milhões. Nós sabemos que ao nível das transferências, durante os anos precedentes, o valor das transferências financeiras, não estou a falar de IVAs, estou a falar apenas de transferências financeiras, já era superior a este valor e, portanto, como é que vocês encaram a definição deste valor? Eu sei que o Governo, ao contrário do que mandaria a lógica, não apresentou nenhum estudo. Mesmo o estudo que o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento refere, que foi enviado já numa fase posterior à elaboração do relatório da UTAL preliminar, não é, de facto, um estudo de impacto que deveria ser apresentado para debate quando se pretende alterar de uma forma tão profunda a lei das finanças regionais. Mas, de qualquer maneira, eu creio que a Assembleia Legislativa dos Açores deve ter, pelo menos, abordado e verificado a validade, a justificação e as implicações do valor de base das transferências que é proposto na nova proposta de lei. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de abordar ainda alguns temas relacionados com conjunto de informações que prestaram na primeira ronda. Vamos lá ver. A primeira questão que eu gostava de colocar era a seguinte. O artigo 39, vocês, enquanto Assembleia, não colocam
qualquer observação relativamente à proposta do artigo 39. O mesmo fazem relativamente ao artigo 16. E suponho que o farão na presunção de que a situação orçamental e da situação de endividamento da região autónoma dos Açores é uma situação, chamemos assim, confortável. De toda a maneira, eu julgo que terá estado no horizonte das vossas preocupações o encarar uma situação eventualmente diferenciada da atual. E quando eu colocava relativamente ao artigo 16 a aplicação daquela regra de equilíbrio orçamental, eu procurava saber qual era a vossa opinião sobre a sua aplicabilidade numa situação diferenciada. É que devem ter lido, por exemplo, no parecer da UTAL, apesar da UTAL não ter feito essa análise com dados numéricos atualizados, nem sequer atualizados, nem reais, porque não os recebeu, a UTAL questiona bastante a utilização daquela fórmula e as suas implicações, do ponto de vista da sua aplicabilidade prática em situações, enfim, eventualmente diferenciadas daquela que é a situação da região autónoma dos Açores hoje. Isto é, do ponto de vista do conceito, a UTAL coloca dúvidas sobre a razoabilidade daquela regra de equilíbrio orçamental. E a recuperação perante um fenómeno, eventualmente pontual, conjuntural, que pode suceder num conjunto de no regime orçamental ou no equilíbrio orçamental de uma determinada região. Isto é, eu julgo que a existência de uma fórmula ou de qualquer fórmula deste tipo numa lei de finanças regionais deve ter como base a estabilidade. E deve ter como base da sua elaboração a sua aplicabilidade fora de determinadas conjunturas. Ou dito da maneira positiva, que possa ser aplicável independentemente das conjunturas. E tenho dúvidas que, para as regiões autónomas de uma forma geral, aquela forma seja aplicável numa situação conjuntural diferente ou ligeiramente diferente da que potencialmente os Açores têm. E, portanto, enfim, percebo o vosso acordo, mas às vezes importava analisar prospectivamente aquilo que nos é proposto. Uma outra questão que eu gostava de precisar é se o vosso acordo quanto ao artigo 39, que é o do endividamento, se é relativamente à fórmula de cálculo, o que isso aí é admissível, se é relativamente àquilo que é o conceito de base da dívida. São coisas não misturáveis. Uma coisa é a fórmula de cálculo, partindo de um conceito de dívida, outra coisa é o conceito de dívida em si próprio. E se acham adequado que o conceito de dívida utilizável para este fim seja aquele que é proposto, resultante de uma alteração. Que é uma alteração muito significativa relativamente àquela que é a situação atual. E que, naturalmente, pode mesmo, apesar das alterações, não ferir conjunturalmente os interesses da região autónoma dos Açores neste momento, mas nunca se sabe o dia da manhã. E, portanto, o conceito de dívida financeira ou de dívida
equivalente a passivo exigível, que é substancialmente diferente. Finalmente, relativamente ao IRS, percebi a resposta relativamente aos 5%, não tenho dúvidas. Agora, eu coloquei, porventura não terei sido suficientemente explícito, a questão relacionada com aquilo que também é abordado na proposta de lei das transferências de competências para as autarquias. E toda esta abordagem que se faz na Lei de Finanças Regionais deste problema, que não é a mesma coisa, digamos assim, e suscitava o vosso comentário. Finalmente, eu julgo não ter visto da parte da Assembleia Legislativa nenhuma posição consensual relativamente à alteração dos artigos respeitantes à prestação de garantias e avalos. Pelo menos no documento que enviaram, não me pareceu que estivesse expressa esse consenso. Não sei se ele existe pela negativa, se existe pela positiva, se não existe e, portanto, não foi referido. Obrigado, admito que tenha sido abordado nas respostas precedentes. Se o foi, peço desculpa.